caros estudantes. Meu nome é Iris Maria e eu sou professora da disciplina Conflito e Negociação. Vamos continuar nossa viagem educacional? Nesta competência 3, é nossa intencionalidade educacional entender semelhanças e estilos entre tipos de negociação. Os estilos de negociação. Dino Marcondes, no ano de 1985, ele nos traz o seguinte pensamento: negociar é encontrar soluções aceitáveis para todas as partes. Exige habilidades e técnicas específicas que superam o clima ganhar-perder. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos que existem os estilos de negociadores. E aqui nós vamos desenvolver alguns, os principais. Temos os estilos dominantes, que são caracterizados por ser controlador, agressivo, impõe sua verdade. As desvantagens deste estilo é que eles são centralizadores, pouco comunicativos e agem de forma coercitiva. Temos também aqueles que denominamos dependentes. Eles são cordiais, afetivos e geralmente se movimentam para os outros. No entanto, eles não sabem dizer não, dependem da opinião dos outros e são inseguros. Temos também os desapegados. Eles são caracterizados pelas posturas de serem impessoais, cautelosos e indiferentes. As desvantagens é que eles assumem vários compromissos, seu aspecto indiferente é percebido como artificial e de difícil acesso. Assim também temos aqueles que são equilibrados. Neste aspecto, as características do negociador equilibrado é a junção desses três estilos que já discorremos. As desvantagens, no entanto, é por ser um híbrido e às vezes é difícil manter a flexibilidade em alguns casos de negociação, onde há muito conflito. Alguma característica pode se sobrepor e dificultar o processo. Sobre esses estilos, nós convidamos aqui a professora Andréa Pedrosa e o advogado Ives Simplício, que irá nos ajudar a compreender um pouco dessas características e como eles se apresentam no nosso meio, principalmente no meio organizacional. Diante disso, eu gostaria de perguntar aqui à professora Andréa como ela pode nos ajudar trazendo alguns exemplos. Bom, como estão todos? Bons estudos. Essa temática, ela permeia toda a área de gestão de recursos humanos, porque, obviamente, nós lidamos com pessoas, e as pessoas, elas são, por si só, conflitivas, sejam por características de submissão, superveniência, ou porque algumas pessoas se colocam como superiores às outras. Isso tudo é muito ruim. Ao longo da minha trajetória profissional, Iris, eu pude perceber que tratar conflitos, negociar de uma forma coercitiva, não é nada bom. Tanto é que nós estamos fazendo já há alguns anos, em alguns estados, um trabalho muito peculiar relacionado à gestão da área de segurança, principalmente na área de segurança pública. As abordagens, a concepção do elemento humano, do respeito, de dar o direito ao outro se colocar, ela tem que ser realmente avaliada. São pessoas trabalhando para pessoas. Sim. E, infelizmente, a coerção, ela já vem, infelizmente, volto a falar, como se estivesse tatuado no DNA do brasileiro. E nós temos que lutar contra isso, principalmente nas organizações.
Eu trabalho há 30 anos como consultora, já cheguei em várias organizações que o conflito principal ele permeava justamente em cima de uma liderança arcaica, de uma liderança coercitiva, em que faz quem tem que fazer e manda quem tem juízo. Né? Eu até nem sei falar a frase direito, porque ela, para mim, ela soa totalmente inadequada. Numa posição de direito, numa democracia, você tem que saber permear as colocações. Então, eu já trabalhei com pessoas que elas não sabiam se colocar. Elas falavam de forma agressiva, elas se colocavam de forma de uma liderança sarcástica, maltratando as pessoas, tratando-as como se elas fossem nada. É aquele sujeito que ele é o rei da cocada preta, ele é o sabichão, ele domina tudo, ele só fala com as pessoas gritando, ele não sabe ensinar, basicamente porque ele não sabe fazer, né? Na verdade, falando num português bem claro e bem social, ele é o bobo da corte. Porque, na verdade, se percebe que ele não tem capacidade técnica e comportamental, mas ele usa do grito para se colocar como uma pessoa de liderança. E liderança não é isso. Não é assim que se negocia um conflito, uma demanda, né? Diariamente nós temos conflitos. Algumas organizações têm mais conflitos do que outros. Por quê? Por conta do estilo de trabalho, daquilo que se vai fazer. Então, por exemplo, numa área de logística, que você o tempo todo está trabalhando em cima de prazo, em cima de tempo, você tem pessoas cansadas, pessoas que estão movimentando materiais. Você não pode ter uma pessoa que está ali gritando e fazendo com que as pessoas interajam com agressividade. Isso com certeza não vai dar certo. Agora eu gostaria assim, de pedir a contribuição, né, do Dr. Ives sobre como no processo de negociação, qual é o estilo, assim, na sua opinião, claro, se adequa mais para poder chegar à resolução do conflito. Um abraço a todos e todas, né? O direito brasileiro ele é muito da perspectiva punitiva, retributiva, né? Então, eu precisei me deslocar um pouco do direito para pesquisar e estudar esse movimento que eu já venho em algum tempo, que é o da comunicação não violenta e o dos círculos de construção de paz. Então, para mim, a tecnologia, o método de resolução de conflitos que eu aplicaria seria o da justiça restaurativa, né? O dos círculos de construção de paz, onde nós sentamos em círculo, né? Há o facilitador, que em outras tecnologias é chamado de mediador, e aí nós facilitamos a conversa entre os participantes, né? Essa conversa ela é sempre voltada através de um convite, não há obrigatoriedade, não há aquela coisa que a amiga falou de impor ao outro o que ele deve fazer ou o que ele tem necessariamente que fazer. Através do diálogo seria um bom caminho para se chegar a essa paz que a gente tanto busca. Eu quero ressaltar, professora, que, pegando a fala do doutor, que inclusive muitas organizações pagam um preço alto, né, tanto da exposição negativa, quanto de pagar mesmo a ações judiciais por conta de assédio moral, assédio intelectual, né, assédio sexual. Isso é muito ruim. A gente tem que parar realmente com essa cultura. Não, e tem ainda a cultura da mentira, né? Alguns líderes, eles utilizam dessa estratégia, tentando muitas vezes até de uma forma bem desonesta, né? Não compreender que o outro também tem sua vivência no mundo, que compreende, não é, como são os processos, e utilizam, né, dessas estratégias tentando ludibriar. Agora, como seria uma condução assertiva?
professora? Uma condução assertiva é você sentar com os pares e negociar. Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma situação de uma desmobilização das organizações. Vamos pegar o caso de uma nossa estatal da área de petróleo, em que as pessoas estão sendo induzidas a pedir demissão. Isso é muito ruim, porque são profissionais de carreira, são profissionais em pleno desenvolvimento. Nós vimos na Bahia, semana passada, que os trabalhadores rechaçaram essa desordem, porque quando você precisa negociar, você tem que sentar. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo, porque os alunos precisam perceber como é que se faz esse trabalho. Eu fui fazer uma consultoria no estado do Rio de Janeiro, uma empresa metalúrgica, eram 300 profissionais, e de cara, quando eu fiz o diagnóstico, eu percebi que a empresa estava numa dívida, numa sinistralidade muito grande. Não havia como a empresa passar mais 6 meses. Isso era decorrência de um grupo de pessoas que desviavam a produção. Essas pessoas, elas conseguiam fazer um salário extra, com horas extras. Um grupo de 7 pessoas conseguia dominar 300 e fazer desvios. E a diretoria, toda a empresa não observava isso. O caso era tão grave que a empresa poderia abrir falência. Então, como profissional de RH, com consciência, eu sentei com a diretoria, expus o caso, coloquei as planilhas em pauta, demonstrei como estava o trabalho, né? O que poderia ser realizado, e nós conseguimos partir para o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos profissionais, e conseguimos negociar. Com isso, essa solução a esse conflito deu dignidade aos trabalhadores. Os trabalhadores, à época, conseguiram receber seus salários. Eles estavam trabalhando há anos na empresa. Não seria digno, não seria justo, na época, nos anos 90, que eles saíssem sem receber. Com certeza. Então, como profissional de RH, você tem que ter essa atenção, você tem que ter essa ética, você tem que ter esse posicionamento. Eu cheguei com toda a clareza no Sindicato dos Metalúrgicos, eles entenderam, nós conseguimos negociar o pagamento parcelado de todos, ninguém saiu perdendo. A empresa se colocou de uma forma ética, como deveria ser, o sindicato se colocou como ético, cuidando de toda a parte dos profissionais, e os profissionais conseguiram reverter uma situação que eles nem sabiam o que estava acontecendo. Agora sim, é muito importante, né, buscar esse equilíbrio, né, professora? Agora, doutor Ives, você traz uma abordagem bem interessante sobre a justiça restaurativa, sobre a comunicação não violenta. Dentro dos processos organizacionais, é possível a gente utilizar dessas estratégias, lembrando que muitas vezes o gestor, não é? O empregador, ele não compreende que isso é fatídico, não é? Não compreender que é preciso ter uma cultura de paz, não é? Dentro do processo organizacional, dentro da sociedade como um todo. Mas como a gente tem, não é? Nós estamos num curso, não é, técnico de RH, e a gente precisa levar o caro estudante, né, a compreender essas estratégias de como manter uma cultura de paz. Aí como seria, então, dentro do ambiente corporativo organizacional? De fato, Iris, é uma tecnologia que ela não chegou agora, né? Essa metodologia de resolução de conflitos, ela já existe no mundo há mais de 30 anos, né? Muito forte no norte da América, né? E na Nova Zelândia. Então, o Brasil ele está adotando essa metodologia através do judiciário, do CNJ, né?
E assim está se difundindo através também do judiciário. É fato que no Brasil a justiça restaurativa entrou pela via do judiciário. Mas quando a gente fala de justiça restaurativa, não é uma justiça da justiça. É uma justiça natural, aquela justiça, né, que o indivíduo tem, né, a vontade de fazer. Então, muito se atrela à justiça restaurativa ao sistema de justiça. De plena aplicabilidade dentro das organizações, sabe? Eu trabalho muito com o cuidar da pessoa, né? O cuidar do ser humano. Da vivência que eu tenho da área de direito, no início da minha carreira eu fiz algumas audiências trabalhistas. E a gente vê na mesa de negociação como é feito a negociação no momento desempregado, né? Geralmente vem uma pessoa do departamento pessoal, que é para apresentar a documentação e o valor da indenização que aquela pessoa vai receber, e muitas vezes não há um cuidado. Não é? Ali a gente está tratando com pessoas, ou com uma pessoa que naquele momento ela está desempregada. Né? E muitas vezes a gente não observa isso. O recursos humanos das empresas, eu entendo que tem uma frieza muito grande, porque desliga listas, né, de pessoas. São listas de pais, de famílias, de mães, né, que precisam pagar contas ali. E hoje a gente está num contexto econômico não muito fácil. Né? Então, não é uma tecnologia barata a justiça restaurativa, tá? É uma tecnologia que o gestor ele precisa vivenciar, ele precisa se permitir, né, a essa tecnologia, porque senão vai cair naquela coisa de, bom, aplique a justiça restaurativa, faça um círculo de construção de paz para resolver esse conflito no RH da minha empresa. Eu quero que isso fique resolvido, eu quero que isso seja resolvido através de um círculo de construção de paz. E vai de encontro dos princípios, né? Vai de encontro dos princípios da comunicação não violenta, vai de encontro dos próprios princípios da justiça restaurativa, que é a voluntariedade. Né? Hoje a cultura de paz está numa potência muito grande, né? Que entendo como um arcabouço da justiça restaurativa, da comunicação não violenta e de outras tecnologias que tem para a resolução do conflito. Mas sim, é de pleno funcionamento dentro dos setores, dentro das corporações, né? Dentro do setor público. Basta que os empresários, os gestores, os gerentes, eles se permitam vivenciar a justiça restaurativa. Mas é verdade, eu já tive uma oportunidade de trabalhar no setor e foi levado a proposta. Eu lembro que nas reuniões, né, a facilitadora, ela fazia os círculos e era tão interessante que cada trabalhador colocava, né, as suas dificuldades e ali a gente tinha aquele acolhimento e a gente se sentia muito valorizado. Então, a gente compreende que existem estratégias, caros alunos, que vocês podem incorporar, inclusive implementar dentro do processo de trabalho. Então, nós terminamos aqui e nós queremos pedir agora uma palavra final, né, dos nossos entrevistados, assim, uma mensagem, né, para os nossos caros estudantes. Aí eu deixo à vontade para vocês. Eu espero que vocês abracem o assunto, que vocês realmente leiam e estudem bastante. Há uma complexidade muito grande no trato com as pessoas, não é uma tarefa fácil. Eu sou psicóloga há 30 anos, trabalho para empresas nacionais, multinacionais, de pequeno e grande porte, e não conheço nenhuma que não tenha conflito. Mas há que se ter bom senso, há que se ter educação, há que se ter a cultura da ética, do ouvir o outro, do escutar o outro. E o profissional de RH ele tem que ter um baseamento muito sólido, porque ele precisa saber efetivamente como ele pode agir, de que forma ele pode fazer para desenvolver melhor as pessoas. A gente só muda comportamentos com educação. Eu acredito nisso. Obrigada, professora Andréa.
Espero que essas palavras tenham trazido um pouco de tranquilidade para vocês na caminhada que vocês estão aí estudando, né? E que busquem outras metodologias, né, de resolução de conflitos, procurem ler um pouco, ver vídeos, né? Tentem se aprofundar um pouco nessa tecnologia, que eu tenho um carinho muito grande por ela, né? E sucesso na caminhada de vocês, sucesso na conclusão do curso de vocês. Uma boa sorte para todos. Obrigada, doutor Ives. Até lá, estudantes!